Fala, investidor, tudo bom? Boa noite. Hoje é dia 20 de junho, estamos aqui para nossa primeira live da semana. Segunda-feira, né? Aquele ritmo de volta do final de semana. Espero que vocês tenham aproveitado bastante aí o final de semana. Vou começar então, porque assim, no mercado cripto não tem tanto final de semana, né? Tá sempre rodando, né? O mercado tá sempre funcionando e os ativos com as cotações variando. Mas enfim, foi o final de semana. Espero que tenha tido um ótimo final de semana, né? Tô dando tempo aqui pro pessoal entrando. Você que gosta de investimentos e gosta de criptomoedas, entender como é que tá o mercado, como é que estão as coisas, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que também gosta. E, enfim, pra gente trocar uma ideia aqui e ser uma corrente, fazer cada vez mais uma corrente positiva de, enfim, conversas e informações relacionadas ao mercado cripto. No vídeo de hoje, então, eu vou falar justamente sobre esse repique aí para cima do Bitcoin e das criptomoedas. Também vou falar sobre um probleminha que está tendo aí, né? Enfim, na verdade teve um probleminha no mercado com panes de algumas corretoras e a importância de vocês se prevenirem quanto a isso. Então vou compartilhar também com você a respeito disso. Que mais? Vou falar também sobre as stablecoins que continuam se segurando. As stablecoins, por outro lado, algorítmicas tiveram desafios, como você já sabe. Enfim, vamos falar sobre essas coisas. Mas desde já eu aviso para você que nesse vídeo eu não vou fazer nenhuma recomendação de compra ou de venda de nenhuma criptomoeda específica. Eu vou até falar sobre criptomoedas, mas essa decisão final funciona. É uma coisa sua, né? É uma coisa que está a partir do seu critério você vai fazer isso. Eu vou falar também o que eu fiz, o que eu estou fazendo. Na verdade, já venho falando ultimamente. No vídeo que eu soltei ontem, inclusive, domingo, lá no meu canal no YouTube, eu falei o que eu estava fazendo, né, a partir dessa queda do Bitcoin, o que eu achava disso. Não vou falar exatamente o que eu falei ontem para não ficar com um vídeo repetitivo, mas tem lá. E então é isso, né? Justamente é importante você estar sempre se informando para poder entender como é que está funcionando isso tudo e colher esses benefícios, né? Enfim, a partir do entendimento, a partir de uma análise estratégica, você aproveitar as oportunidades, porque é isso, existem as oportunidades. Às vezes, por exemplo, eu vou falando sobre o mercado, a gente viu uma queda recente, às vezes as pessoas se assustam com as quedas e vendem correndo. Ao mesmo tempo, também, às vezes as pessoas, né, o investidor, né, eu não sei se você faz isso, mas existem investidores que, tá subindo, vou comprar criptomoeda e quer comprar criptomoeda quando está subindo e quando está caindo quer vender correndo. Acho que é uma coisa contra-intuitiva, né? Então, acho que todo mundo já teve isso, né? Eu lembro que eu me recordo lá no começo, quando eu comecei ainda a engatinhar nos investimentos lá, ainda na época da faculdade, eu também tive esses medos e esse oba-oba quando o mercado estava subindo. Mas é isso, né? Depois eu fui, enfim, desde os 20 anos como investidor, adquirindo também com o conhecimento que eu peguei no MBA. Então, naturalmente, eu fui me calibrando, como é que é? Me calejando a respeito disso e não fazer esses movimentos contra-intuitivos, né? Enfim, também entrar estrategicamente nas criptomoedas. Então, é importante você estar atento a isso, né, para poder separar ruído de sinal, entender o que está acontecendo de fato e se faz sentido e como você deve proceder. Isso tudo a partir do o conhecimento e a troca de informações. Eu sei que pode ser corrido, né, a sua rotina, mas justamente por isso eu estou aqui para te ajudar. Todo dia praticamente soltando conteúdo, lives nas segundas e quartas, conteúdo no YouTube nas terças, quintas e domingos. Tem mais coisa, tem uma série que eu vou lançar em breve para você que quer entender mais e ver na prática como funciona esse mercado. Também vou fazer isso em breve, então aguarde que tem mais novidades. E é isso, então a gente está junto nessa trajetória, você pode contar comigo. Então, tempo não é problema, que o tempo que talvez você demoraria, eu ajudo aqui a resumir e mostrar, né, oportunidades com o que vem acontecendo no mercado cripto, enfim, e a partir disso você vai fazer suas seleções de investimento. Então, desde já, como eu venho falando, né, e falei inclusive no meu vídeo que eu botei lá no YouTube ontem, apesar da queda do Bitcoin, apesar do preço, na minha visão, ter chamado a atenção, o investidor ele precisa ter a noção de diversificação e de comprar ativos diferentes, comprar
tipos de investimentos diferentes e não comprar tudo de uma vez. Ou seja, a essência do 12 de cash. Você deve realmente aproveitar quedas para ir comprando aos poucos as moedas. Por exemplo, eu comprei quando caiu para 19, eu já tinha um pouco em carteira, caiu a 19 mil, eu comprei. Se cair mais, dependendo do patamar, né, cair muito mais, eu vou comprar mais. E é isso, né? Esse é o método 12 de cash. Ao invés de, vamos lá, eu tenho X para investir, eu vou comprar todo esse X de uma vez de uma criptomoeda? Não, né? Primeiro já vou ter dividido, né, esse X em várias criptomoedas, sei lá, 10X para 10 criptomoedas diferentes. E esse um décimo de X, ao invés de eu pegar e comprar tudo de uma vez só, não, eu divido ainda em 3, 4 entradas. Ó, comprei um agora, tá? Vamos esperar aqui o movimento do mercado. Se cair mais, eu compro mais. Se cair mais, eu compro mais. E se cair mais, eu compro mais. Mas é cair mais mesmo, né? Não é 5%, caiu 5, 10%, compra mais. Não, isso talvez faça mais sentido com ações, né? Eu contei também um case de ações que eu fiz isso, né? Também tive um ganho. Na verdade, eram quedas de 30% que eu comprava mais, né? Com as ações de Porto Belo. Também tá no vídeo de ontem. Então, vai lá se você tiver curiosidade de entender melhor. O último vídeo que tem no YouTube falando, o título, se eu não me engano, era o fim do Bitcoin. Entenda o que eu estou fazendo nesse momento. Algo nessa direção. Então, procura lá no meu canal, que se você já for inscrito, você já vai encontrar, já vai ter visto, provavelmente. Se você não for, é uma oportunidade para se inscrever no canal e compartilhar também o canal, né, lá do YouTube, com aquele seu amigo que quer aprender mais sobre o mercado, entender mais o que está acontecendo. Bom, mas dito isso, então vamos fazer aqui o nosso giro, né? Vocês viram aí, você deve ter visto que o Bitcoin caiu bastante, o Ethereum caiu bastante, todas as criptomoedas foram dizimadas no último mês. Na verdade, nesse ano não está sendo um ano tão positivo para as criptomoedas, depois de um ano muito forte em 2021, em 2020 também, mas esse ano particularmente não está sendo. Os motivos eu também já expus em outros vídeos, também não vou ser repetitivo aqui, mas houve essa queda. Só que de anteontem para hoje, em 2 dias aí, o Bitcoin, por exemplo, subiu 13%. Você vê, o Ethereum também subiu nessa grandeza. Então, são movimentos naturais de mercado. Por isso que você deve observar. Na verdade, a queda muito forte não é tão natural assim. Tem um motivo para isso, ainda que eu discorde desse motivo, e acho que no médio e longo prazo esse motivo é só um ruído, e os investidores talvez tenham dado mais peso para isso. Justamente por isso que eu gosto, né? Quando eu gosto da criptomoeda, como por exemplo no case do Bitcoin, eu fui lá e comprei mais quando caiu, e se cai mais, um patamar mais forte, eu vou comprar mais. Então, ou seja, o 12 de cash. Então, o que está acontecendo hoje, né, e esses dias aí, é realmente uma recuperação. Significa que agora é só para cima a criptomoeda? Não sei, não dá para cravar isso. O mercado é muito volátil e tem isso, né? Tem a formação do mercado, o amadurecimento do mercado. O mercado subiu de uma forma, chamou a atenção de novos investidores, ele tinha alguns pilares, chamou a atenção de novos investidores, os pilares dele estão um pouco distorcidos. Era uma ideia de moedas independentes, moedas com credibilidade, só que com esse fluxo de novos investidores, talvez esses novos investidores não estejam olhando tanto assim. Ainda que essencialmente seja isso, eles estejam olhando como uma empresa na bolsa de valores, por exemplo. Então, o que acontece é que o mercado está se formando, então não dá para cravar se amanhã vai subir mais ou vai cair. Mas o que dá para você entender é o que isso é, qual o valor que isso pode gerar para a sociedade, né? E isso faz sentido, né? Se você fizer uma análise do que esse valor que isso pode gerar para a sociedade e o que isso está sendo precificado, você acha que faz sentido ou não? Subir mais ou não? Então, a partir... Opa, só um instante aqui que eu tô com 2 câmeras aqui. A primeira, a outra câmera aqui que vai pro Instagram deu um probleminha, mas já corrigi. Beleza. Então é isso, você vê se faz sentido ou não, né, fazer uma análise entre preço e valor. Qual é o valor que aquilo propõe e qual o preço que está sendo negociado. A partir disso você faz uma análise se faz sentido ou não aumentar. E como eu disse, eu aproveitei essa queda para comprar mais Bitcoin, e se cair mais, eu vou comprar mais. Enfim, então, falando sobre o mercado brevemente, é isso. Outra coisa que eu quero falar é que as stablecoins, né, as não algorítmicas que se ferraram aí, né, por exemplo, o USDD, né, que é da Tron, e a UST, que é a da Luna, tiveram, enfim, problemas aí, perdeu paridade, perdeu credibilidade, mas em compensação as stablecoins seguraram bem, né, as que têm reservas mesmo,
elas conseguiram segurar bem aí na queda do mercado, então é um destaque positivo, ainda que o mercado esteja amadurecendo, como eu estou falando, né? Em 2021 o movimento de alta foi muito forte, muitas criptomoedas surgiram e muitas estão ficando pelo caminho, então é realmente um movimento de amadurecimento do mercado. Deixa eu beber uma água aqui que minha garganta está seca. Não sei se tem a ver com Covid, porque eu fui diagnosticado com Covid. Estou com Covid, não estou sentindo muito, mas a garganta está ficando seca. Enfim, feito esse parêntese, as stablecoins que não são algorítmicas estão se segurando bem, né? Então, esse é um destaque positivo a ser feito. Ainda que tenha um processo ainda de falta de transparência na reserva. Tá bom, como é que é essa reserva? Você diz que tem reserva suficiente para poder viabilizar todo esse montante que você tem de valor de mercado. Sei lá, a stablecoin que vale 70 bilhões de dólares. Ela tem 70 bilhões de dólares para caso, enfim, seja solicitado o saque, ela conseguir garantir isso, né? Ela deve ter isso. Então, isso é a reserva. Muitas vezes, no entanto, esse mapeamento da reserva, como é que está composta essa reserva? Isso é com ativos líquidos, né? Ou seja, com dinheiro mesmo? Ou ela tem outros ativos em posse que totalizam isso? Às vezes falta um pouco disso. Melhorou um pouco, né? Com alguma resolução lá da SEC, né? Que é a CVM americana, pedindo para a Tether e outras divulgarem um relatório, mas ainda falta mais, mais transparência. Mas ainda assim, o lado positivo é que elas conseguiram segurar aí nesse momento de queda. E tome cuidado ainda com essas stablecoins algorítmicas, se vier a surgir outra, porque realmente elas podem fazer projetos nem voarem, né? Projetos que se propõem a ser alguma coisa, nem sair do chão. Então, na verdade, se você botar muito dinheiro, você que vai para baixo do chão, vai para o subsolo, porque vai despencar. Se tiver estresse do mercado, essas stablecoins algorítmicas não conseguiram comprovar ainda um movimento, né, um tipo de operação eficiente. Talvez elas consigam amadurecer em algum momento, pode ser, mas tá aí um histórico não tão bom recentemente, então isso pode fazer você perder dinheiro. Tome cuidado se você quiser em algum momento fazer, agora vai ser diferente, tudo bem, mas aí a ideia é sua, né, e vale a pena diversificar e não concentrar. Tá? Bom, então stablecoins eu já falei. Agora eu queria falar também sobre as panes, né? Tem uma lista aqui na minha pauta que eu trouxe para falar com vocês. Algumas plataformas e exchanges que apresentaram problemas nesses últimos dias aí, com saques ou, enfim, com alguma operação, né? O que seriam essas exchanges, né? São as corretoras que você bota dinheiro lá para comprar outros. Por exemplo, a Binance, a Hu.com, né, que é uma exchange lá de Hong Kong, a Babel Finance e também a Celsius Network, que é uma plataforma de empréstimos. Esses são 4 exemplos. Inclusive, eu falei sobre isso lá no blog hoje. Se você ainda não conferiu, lá no meu blog tem um texto falando sobre isso. Essas exchanges, nesse movimento de queda aí, elas tiveram alguns processos de suspender saque, tiveram problema com saque, enfim. É uma coisa meio esquisita, né? Então, o que eu quero te dizer aqui? Você pode ter dinheiro na exchange? Pode, mas se eu fosse você, eu não concentraria muito do meu dinheiro e dos meus ativos na exchange. Né? Comprou o ativo, vai segurar ele, transfere ele para sua carteira. Né? Na sua carteira ele está muito mais seguro do que na exchange. A exchange é a corretora, né? Exchange é como se fosse um mercadão. Opa, agora eu quero ir lá no Carrefour, vou fazer as compras do mês. Aí você vai lá com dinheiro e compra. Comprou? Leva para tua casa, leva para carteira, né? E aí tem alguns tipos de carteira. Tem as carteiras, as wallets, né? Tem elas lá tem as cold wallets e as hot wallets. As hot wallets são aquelas que você pode deixar o teu ativo ali virtualmente. E tem as cold wallets, que são justamente as físicas, inclusive. Né? Você pode ter um pendrivezinho, que seria uma carteira, para você segurar ali as suas criptomoedas e não correr risco. Mas não deixe o teu dinheiro no mercadão. Leva ele para tua casa. Enfim, seja uma casa de aluguel, uma casa fixa, leva ele para tua casa e não deixe o dinheiro no mercadão. Use as corretoras só para isso. Porque se der alguma pane, algum problema, pode ser complexo aí, né? Tem pouca regulação nesse mercado, né? Nas corretoras, e tem que ver como seria para processar isso. Um processo burocrático se você por acaso perder algum dinheiro para a corretora. Então eu não deixaria o dinheiro na corretora. Mais uma coisa que eu já falei por aqui, quem já me acompanha há mais tempo, os meus seguidores mais antigos, se você já me segue há mais tempo, você já sabe do que eu estou falando.
Mas não faz sentido você deixar o seu dinheiro todo concentrado lá no Carrefour, lá no Mercadão. Leva ele para tua casa. Tem o processo também de, enfim, de toda análise. Tem um vídeo falando sobre isso completo lá no YouTube. Então, confere lá. Bom, nesse vídeo então a gente falou sobre o desempenho recente do mercado. Então, a gente falou do Bitcoin, falamos de stablecoins, né? Eu falei para você sobre as stablecoins e algumas panes que estão dando em algumas exchanges. Então, você ficar atento a isso e ter a vacina contra isso para poder não acontecer um problema no seu patrimônio. Então, dito isso, a gente está aqui já chegando ao final desse vídeo, né? A live aí já chegou a 15 minutinhos. É mais ou menos o tempo que eu pretendo por live, né? Seja as lives da segunda-feira às 8h22, seja a live da quarta-feira ao meio-dia e 22, sempre em torno de 10, 15, 20 minutos para você entender o que está rolando de mais importante no mercado e trazer algumas novidades para você também que tem a rotina corrida e muitas vezes está fazendo, enfim, está dedicando o seu tempo para sua família, dedicando o seu tempo para o seu trabalho. Então eu te ajudo aqui na live Crypto News às segundas e quartas-feiras falando sobre isso no mercado, tá bom? Então, se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like aqui e compartilhe com aquele seu amigo que gosta de investimentos, gosta de criptomoedas, né? Deixe um comentário também se você tem alguma dúvida, alguma sugestão e a gente se vê na próxima live, né? Enquanto a gente não chega na próxima live, a gente se vê aqui no Instagram mesmo, lá no YouTube. Todo dia tem conteúdo, foi como eu falei, todo dia tem post. Então, sem conteúdo você não vai ficar me acompanhando aqui. E não é conteúdo bobão, é conteúdo, né, com o objetivo de ser cada vez mais profundo e de te aproximar do 15 em 1, né? Se você ainda não sabe, o 15 em 1 é multiplicar por 15 vezes o valor investido em uma criptomoeda, assim como eu já fiz. Já tem vídeo também falando sobre isso. Então, muita coisa do que eu estou falando tem vídeo, mas o mercado é incrível, né? Tem muita coisa, tem desde a economia, tem ativos menores, enfim, tem muita coisa no mercado cripto e que se relaciona com o mercado cripto. Então, tem sempre muitos assuntos para a gente abordar e para você estar atento e buscar as oportunidades justamente nesses momentos, tá bom? Então é isso, estamos chegando ao final desse vídeo. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar um comentário, compartilha, deixa um like também. E um grande abraço, até a próxima.